Nos últimos bilhões de anos, a Terra foi bombardeada por asteroides, colidiu com outros planetas e congelou várias vezes. Além disso, uma variedade impressionante de formas de vida peculiares dominou seu ambiente. É surpreendente, por vezes, considerar como nossa Terra conseguiu resistir a todas essas adversidades. Contudo, se desejamos explorar brevemente a história do nosso mundo, devemos retroceder até o ponto inicial. Há cerca de 4,5 bilhões de anos, o início do nosso sistema solar se desencadeou a partir de uma densa nuvem de gás e poeira cósmica. Essa nuvem eventualmente se contraiu em um disco rotativo de matéria, que gradualmente aqueceu até que o hidrogênio se fundiu em hélio, marcando o nascimento do Sol. Neste estágio, o embrião da Terra também começou a se formar. À medida que a estrela central se desenvolvia, a matéria nas bordas distantes do disco se agregava, formando os embriões dos planetas e luas que compõem o nosso sistema solar. À medida que esses embriões planetários acumulavam mais matéria, eles cresciam em tamanho e forma esférica. As regiões mais frias do sistema solar acumularam principalmente gelo, líquidos e gases, enquanto as áreas mais próximas do Sol deram origem a AOS planetas internos, como Marte e a Terra. A Terra jovem, nessa época, era altamente ativa em termos vulcânicos, expelindo gases como sulfeto de hidrogênio, metano e dióxido de carbono, os quais contribuíram para a formação da primeira atmosfera do nosso planeta. Nessa fase inicial, a Terra era continuamente bombardeada por grandes asteroides e cometas. No entanto, um evento ainda mais cataclísmico ocorreu quando Theia, um planeta do tamanho de Marte, colidiu diretamente com a Terra em uma colisão espetacular. Esse impacto épico resultou na ejeção de fragmentos de matéria por toda a órbita da Terra, que posteriormente foram unidos pela força da gravidade, formando o que hoje conhecemos como a Lua. Há 3,8 bilhões de anos. Nesta Terra jovem e quente, não havia oceanos. Toda a água existia como gás. No entanto, há aproximadamente 3,8 bilhões de anos, as condições climáticas permitiram que a água se condensasse e se transformasse em líquido, resultando na formação do primeiro oceano primitivo que envolveu o jovem planeta, transformando-o em um mundo predominantemente aquático. A presença do composto vital H2O desempenhou um papel essencial no desenvolvimento de formas de vida, sendo crucial para o surgimento dos primeiros organismos microscópicos cerca de 3,7 bilhões de anos atrás. No entanto, foi quase 1 bilhão de anos após esse acontecimento que certos desses organismos desencadearam mudanças significativas no curso da evolução da Terra. Há 3,3 bilhões de anos. A Terra não continuou sendo toda coberta por água por muito tempo. Logo, porções de terra firme começaram a surgir do oceano primitivo. Essas massas de terra emergentes são conhecidas pelos cientistas como crátons. Conforme mais e mais terras emergiam das águas, o primeiro supercontinente começou a se formar. Embora Valbara não se qualificasse exatamente como um supercontinente, era relativamente pequeno. De acordo com os pesquisadores, acredita-se que fosse menor que o continente da Austrália. Há 2,4 bilhões de anos. Há cerca de 2,4 bilhões de anos, as cianobactérias passaram por uma evolução que lhes permitiu se tornar os primeiros organismos capazes de realizar a fotossíntese em nosso planeta. Esse desenvolvimento marcou o surgimento dos produtores de oxigênio, os quais desempenharam um papel crucial ao tornar a atmosfera terrestre consideravelmente mais propícia à vida. E bem, isso é apenas o começo, pessoal. Ainda há muito mais pela frente. Com toda essa adição de oxigênio, os níveis de dióxido de carbono na atmosfera terrestre caíram consideravelmente. Isso resultou em um resfriamento significativo do planeta, levando à ocorrência da primeira era glacial, durante a qual uma grande parte de nossa Terra primitiva se congelou. Há 1,1 bilhões de anos.
Enquanto a atmosfera da Terra passava por transformações, os continentes também estavam em constante movimento. Eles se afastaram uns dos outros e mais tarde se agruparam para formar o supercontinente seguinte, chamado Rodinia. Rodinia foi de fato um verdadeiro supercontinente e possivelmente foi o maior já existente em toda a superfície do planeta. E a vida? Bem, a vida eventualmente se tornou mais complexa. No entanto, algo notável ocorreu. Rodinia se fragmentou e deu origem a um novo supercontinente, chamado Panótia. Então, aproximadamente entre 540 e 485 milhões de anos atrás, ocorreu um surto de novas formas de vida. Esse período foi denominado de explosão cambriana, durante o qual os animais que evoluíram desenvolveram estruturas corporais rígidas, como conchas ou espinhos. O mais notável de todos eram os trilobitas, que tinham uma aparência bastante peculiar, quase alienígena. Há 440 milhões de anos, houve uma mudança súbita no clima, o que resultou em uma drástica alteração na temperatura dos oceanos. Como resultado, a Terra enfrentou seu primeiro evento de extinção em massa, conhecido como o evento de extinção Ordoviciano-Siluriano, levando ao desaparecimento da maioria das formas de vida que se espalhavam pelo planeta naquela época. No entanto, muitas dessas formas de vida serviram como a base para os ecossistemas que conhecemos na Terra nos dias de hoje. Em algum momento, entre 420 e 350 milhões de anos atrás, as primeiras árvores começaram a surgir da superfície terrestre. Além disso, os primeiros animais também fizeram sua transição para viver em terra firme. Há 250 milhões de anos, a Terra estava unificada sob o nosso último e vasto supercontinente, Pangeia. Infelizmente, foi nesse período que nosso planeta testemunhou o maior evento de extinção em massa de sua história, conhecido como a Grande Dying. Quantidades imensas de gases de efeito estufa e o acelerado aquecimento global resultaram na aniquilação de cerca de 90% de todas as espécies existentes na Terra. No entanto, essa extinção em massa serviu como um catalisador para o surgimento da próxima onda de evolução animal. Cerca de 240 a 230 milhões de anos atrás, os primeiros dinossauros fizeram sua aparição. Pelos próximos 150 milhões de anos, eles dominariam a Terra. Se estivesse lá na época, teria testemunhado a presença imponente do gigantesco sauropode Argentinosaurus, o maior animal terrestre já conhecido. Também poderia ter vivenciado a ameaça iminente representada por um dos maiores predadores de topo da cadeia alimentar, o temível T-Rex. Além disso, teria presenciado o lento processo de separação de Pangeia, que eventualmente resultou na formação dos continentes que nos são familiares nos dias de hoje. É provável que você já tenha uma ideia para onde essa narrativa está se encaminhando. Há 66 milhões de anos. Há 66 milhões de anos, um asteroide colidiu com nosso planeta, exatamente na região onde o México está localizado hoje, lançando uma quantidade tão grande de detritos na atmosfera que bloqueou a luz solar. Esse evento resultou em mudanças climáticas devastadoras que acabaram levando à extinção dos dinossauros. Na próxima onda de animais que surgiu, os mamíferos começaram a se tornar mais comuns. Há aproximadamente 6 milhões de anos, os primeiros seres humanos conhecidos começaram a andar sobre a Terra. Essa espécie foi denominada Sahelanthropus, embora seja provável que ainda se movessem predominantemente em 4 patas. Cerca de 4 milhões de anos atrás, os primeiros seres humanos começaram a andar em posição vertical. Cerca de 1 milhão de anos mais tarde, eles desenvolveram as primeiras ferramentas conhecidas que utilizavam para quebrar objetos. Há 800 mil anos, ocorreu um evento significativo. Nesse período, esses primeiros seres humanos descobriram como controlar o fogo, permitindo-lhes cozinhar alimentos e se aquecer. Esses seres humanos aprenderam a interagir entre si e com o mundo ao seu redor de maneiras completamente inéditas. Então, entre 40 e 15 mil anos atrás,
Todas as outras espécies humanas, exceto o Homo sapiens, foram extintas. Há 10.000 anos, a Terra viu seus primeiros agricultores. Esses humanos, anteriormente nômades, pararam de vagar pelo planeta e finalmente se estabeleceram. Pulando para aproximadamente 250 anos atrás, ocorreu a Revolução Industrial, marcando um período de grandes transformações tecnológicas, socioeconômicas e culturais. Sociedades anteriormente agrárias e rurais passaram a se tornar mais urbanizadas e industrializadas. Paralelamente, nossa população humana continuou a crescer. Em 1804, a população mundial atingiu 1 bilhão de pessoas. Em 1927, alcançou a marca de 2 bilhões. Desde a década de 60, a população global tem crescido de forma cada vez mais acelerada, chegando atualmente a mais de 8 bilhões de pessoas. E atualmente, enfrentamos uma nova ameaça à existência humana e a diversas outras formas de vida aqui na Terra: as mudanças climáticas. As temperaturas e os níveis do mar estão aumentando globalmente, enquanto a biodiversidade está em declínio. Existe a possibilidade de estarmos à beira de outro evento de extinção em massa se não ocorrerem mudanças significativas. Mas essa é uma história que fica reservada para outro vídeo. Até mais, e não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o like. Nos vemos no próximo vídeo.